a mulher mais votada na eleição proporcional de Santa Catarina no último pleito. Foi a quarta mais votada do Estado, a segunda mais votada do PSL e a representante mulher com a votação mais expressiva, Caroline Detoni. Satisfação tê-la aqui. Satisfação é minha estar aqui no SBT, estar aqui em todo o nosso estado, né? E com você, principalmente. Muito bem. A Caroline é a 16ª deputada federal a comparecer ao SBT, porque nós fizemos aqueles debates. Infelizmente, não foi possível compatibilizar a agenda da parlamentar com a do SBT. Então, agora ela vem aqui para nós completarmos a rodada dos federais. E vou começar, Caroline, pela sua atuação na Câmara, que tem chamado muito a atenção, pela desenvoltura, e foi a primeira que trouxe Sérgio Moro a Santa Catarina. Como é que aprecia essa situação toda envolvendo o atual ministro na condição de juiz e enfrentando todas essas situações? Então, nós trouxemos o ministro Sérgio Moro para Chapecó para conhecer... Semana retrasada, né? Isso, para conhecer a penitenciária agrícola. Tem um trabalho diferenciado de proporcionar aos detentos o trabalho, e é um modelo em que parte do valor que eles ganham de remuneração vai para a família, parte fica numa poupança e parte volta para o sistema. Então, foi lançada uma nota técnica nessa data para ser adotado como modelo para o Brasil. E nós vimos com bastante espanto essa situação, porque nós temos que ter em mente que se trata de um crime sendo cometido contra o ministro Sérgio Moro. Houve ali a violação de garantias constitucionais, da violação da intimidade, da vida privada e dos aparelhos eletrônicos, que devem ter sigilo, né? Ninguém deve ter esse abuso. E o que mais nos espanta é que não é nem a questão do mérito, é a questão de que muita parte da imprensa, né, acaba dando uma chancela às conversas que, na verdade, na questão do teor e do mérito, não tem nada demais, até porque ele não antecipa o julgamento. Um magistrado, é comum que eu, que sou advogada privada, sempre fui advogada no âmbito privado, nós sempre fomos falar, às vezes, com um juiz para que dê uma liminar, e aí ele fala dos requisitos. Ah, não, para você conseguir, você precisa tais requisitos que estão na lei. Ele fala assim, reduz uma petição, tal coisa. É extremamente normal que haja uma conversa entre promotor com juiz ou juiz com advogados. E o que preocupa é colocar em risco o andamento da Operação Lava Jato e o combate à corrupção no país. Exatamente. Né? O povo brasileiro viu, e não só o povo brasileiro, mas o mundo viu, diante dos seus olhos, o maior escândalo de corrupção mundial. E nós não podemos agora deixar que a Lava Jato seja afetada por uma atividade criminosa e que a moral do ministro Moro seja atacada desta forma, porque ele sim demonstrou ser correto em todos os níveis, todas as decisões deles foram submetidas a graus superiores, a outros magistrados, a outros tribunais, e muito pouco foi reformado, ou seja, tudo que ele fez foi com base na técnica jurídica. O apoio que dá a Sérgio Moro também tem dado e respaldado ao presidente Jair Bolsonaro, Com certeza, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem cumprido tudo o que prometeu. A primeira medida foi a reforma da Previdência, que está agora na comissão especial, mas ele também fez tem o pacote anticrime do Moro, tem a MP da Liberdade Econômica, que vem facilitar a vida dos brasileiros, que vem desburocratizar, que era um desejo. Essa questão de segurança pública, de mais trabalho, é o que o povo brasileiro quer. Basta passar a reforma da Previdência que nós vamos ver os resultados benéficos das medidas do governo Bolsonaro. Só que a gente está enfrentando um pouco de dificuldade na Câmara, né? Pois é. Otimista com a aprovação na comissão especial ainda essa semana da reforma da Previdência? Sim, nós estamos otimistas. Nós só nos espantamos de ver que houve profundas modificações, né, pela comissão especial. E muitas vezes os deputados do centro, né, eles querem, na verdade, fazer uma nova reforma para querer dizer que é a reforma do Congresso. E a gente não entende por que esse tipo de postura, né? Porque, na verdade, a reforma dada pelo Paulo Guedes e pelo governo Bolsonaro, ela veio atender aí uma necessidade do Brasil, né? Que é o ajuste fiscal, porque hoje quase metade do orçamento público é gasto só com Previdência. E esse rombo, que está em cerca de 296 bilhões, vem crescendo em cerca de 40 bilhões anualmente. De modo que, se nada for feito, em 2031, nós teremos todo o orçamento público comprometido só com Previdência. Então, a reforma da Previdência ou a nova Previdência, ela é essencial para o crescimento do Brasil. Agora, estados e municípios precisam ser incluídos nessa reforma. Não tem cabimento ficarem fora. Aí vem uma informação de bastidores, né? Muitos governadores, especialmente do Nordeste,
eles, na frente do seu público, eles falam que são contra essa reforma, que essa reforma vai prejudicar os mais pobres, o que não é verdade, porque ela vem combater privilégios. Só que eles não conseguem auxiliar que os deputados dos seus respectivos estados apoiem a reforma. Então, eles ficam falando no seu estado que são contra e eles chegam em Brasília e falam, pelo amor de Deus, aprova essa reforma porque eu estou quebrado. Então, existe muito esse trabalho de bastidor que não aparece e que tenta forçar que a gente aprove. Agora, o papel dos governadores é importante, né, deputada? Por nós, seria aprovada, a minha opinião é que deveria ser aprovado tudo em Brasília. Mas, infelizmente, há essa dificuldade em trazer mais parlamentares. E também os políticos de Brasília, o centro, está pensando o seguinte, por que nós vamos ter esse desgaste só para nós? Vamos dividir com estados e municípios. Eu acho que o Brasil a gente deve ter em mente o bem do Brasil, independente dessa questão de desgaste político, porque quando nós virmos os frutos benéficos que ela vai trazer a longo prazo, vai ser muito melhor, muitos bons frutos do que o desgaste político, na verdade. Sem dúvida. Deputada Caroline Detoni, satisfação tê-la aqui. Foi uma grande satisfação conhecê-la pessoalmente. Sucesso na missão à frente da Câmara Federal como deputada. Muito obrigada e um abraço a todos os catarinenses. Acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais. Caroline Detoni, obrigado por isso e pela oportunidade. Satisfação.